quem inventa o negro e quem inventa a raça como dispositivo de poder e de hierarquização do mundo é a modernidade, né? O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. A entrevista de hoje é com o professor Dr. Neilton Ferreira Júnior, professor adjunto da Universidade Federal de Viçosa, e o entrevistador é o professor Dr. Renato Marques, da Universidade de São Paulo. Olá, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Renato Marques, sou professor da USP, da Universidade de São Paulo, aqui na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, e sou coordenador desse projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público e desse canal Esporte e Sociedade, que a gente tem como objetivo discutir e levar temas que a gente aborda aqui na universidade, que relacionam esporte e sociedade. Então, discutir temas relacionados a essa dimensão social do esporte. E, para isso, a gente entrevista, a gente convida acadêmicos, acadêmicas, também profissionais e pessoas envolvidas no campo do esporte para tratar desses temas específicos da expertise de cada um desses profissionais, de cada um desses pesquisadoras. A entrevista de hoje é com o professor Neilton Ferreira Júnior. O professor Neilton, ele é professor adjunto da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Ele é graduado em Educação Física pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e é mestre e doutor em Educação Física pela USP, pela Universidade de São Paulo. Ele também é membro do Grupo de Estudos Olímpicos da USP, do Corpo Secretário da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte e membro do Grupo de Trabalho de Relações Étnico-Raciais do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. O professor Neilton tem os estudos principalmente voltados às questões raciais e laborais no esporte e a relação entre colonialismo, imperialismo e cultura corporal de movimento. O tema da nossa entrevista, como passa pela apresentação do professor Neilton, é sobre esporte e racismo, o tópico da entrevista de hoje. E a gente vai tratar especialmente das manifestações de racismo no esporte, como elas acontecem, por que elas acontecem e o que é possível fazer frente a essas manifestações racistas no esporte. Professor Neilton, agradeço por aceitar o convite. É uma honra te receber aqui no nosso projeto. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bem bacana. Enfim, muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Vamos lá, vamos começar então. O racismo é uma forma de discriminação que resulta na privação de oportunidades, privação de liberdades, privação de uma vida digna, muitas vezes, e de uma participação digna na sociedade. E é uma forma violenta e injustificável, né, de negação de direitos, de negação de uma vida plena. O racismo, especialmente com pessoas negras, né, ele está presente na nossa sociedade de uma forma histórica, estrutural, né, faz parte, infelizmente, ainda faz parte do dia a dia, das relações, muitas vezes acontece de uma forma não percebida e que precisa ser alertada, e muitas vezes é reproduzida de forma percebida também, né? E isso acontece, o racismo acaba muitas vezes sendo banalizado e se manifestando em diferentes dimensões da nossa sociedade. E isso acontece no esporte de uma forma muito marcante, né? Então, sim, a ideia da entrevista é a gente compreender como isso acontece e procurar entender também formas de combater o racismo, formas de tratar desse tema importante, entender que tipo de ação já existe, enfim, no sentido de que, melhor compreender isso, a gente tem uma maior chance também de lidar com isso de uma maneira melhor. Então, nesse sentido, Neilton, começo te perguntando o que é racismo. Conceitualmente, o que é racismo e como ele se manifesta. Enfim, pedir para você falar um pouquinho sobre isso. Ok. O conceito do racismo, ele tem pelo menos duas chaves importantes que diz respeito
a forma teórica, né, é uma teoria que justifica práticas de discriminação e estabelecimento de privilégios para um grupo racializado como branco, né, ou como ocidental, e desprivilegia grupos racializados como negros, não brancos ou não ocidentais, né? Então, ele não se restringe só à questão da pele, né? Mas ele também orienta práticas discriminatórias, né? Tanto simbólicas quanto violência direta a pessoas e grupos sociais, indivíduos e grupos sociais não brancos, né? Racializados como não brancos, portanto, dentro da chave da raça e do racismo, corpos e grupos subalternos, né? Ou passíveis de subalternização, né? Então, você tem uma orientação teórica, né? Então, o racismo, conceitualmente, ele fala de uma orientação teórica e prática de discriminação, né? E aí as formas de discriminação, elas vão das formas mais simbólicas, né? Teóricas também, epistemológicas, até as formas mais biológicas, né? De extermínio, né? São essas são as formas que a gente encontra mais contemporâneas de conceituação do racismo, né? Perfeito. E quando você diz, Newton, o racializado, esse termo, né? São grupos racializados, né? E quando você diz que é uma orientação teórica, a gente pode compreender que o racismo, então, é uma perspectiva construída no sentido de há uma certa arbitrariedade na construção dos grupos pelo critério racial? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é como esse critério é estabelecido? Para criar os grupos, dividir as pessoas em grupos, sendo que ele tem essa origem teórica, né? Como é esse processo, então? Como se deu historicamente esse processo dessa criação dos grupos e da alocação, vamos chamar assim, das pessoas em determinados grupos, né? Tipo, você falar um pouquinho sobre isso, por favor. Tá. Essa é uma das partes mais interessantes, embora ela tenha uma história longa, né? Mas a gente pode dizer que o racismo, né, ele inventa a raça e ele nasce a partir das primeiras aventuras coloniais, né, de descobrimento do Novo Mundo, do chamado Novo Mundo da América. E aí você tem, a partir desse processo, relatos de viajantes, né, que vão trabalhar numa perspectiva comparativa, muito associada já à religião, né, para codificar ou para tentar traduzir ontologicamente quem é esse outro encontrado no Novo Mundo, né? Esse processo ele vai gerar um arquivo, né? Um arquivo de relatos. E esses relatos sempre bastante pejorativos e bastante alucinados do ponto de vista da descrição, não só dos sujeitos, mas dos territórios, né? O que vai acontecer? A partir do invento da modernidade, do advento da modernidade, e do advento, inclusive, do iluminismo, esses relatos eles vão amparar processos mais rigorosos de teorização do que é o outro e do que é o homem ocidental, né? Esse homem ocidental ele vai, a partir dessa configuração, se estabelecer como o exemplar, né? O sujeito exemplar, a última palavra do que significa ser homem, ser humano, no sentido de comparação com esse outro subalternizado ou subhumanizado e, no caso da escravidão e do colonialismo, infra-humanizado, né? Ele vai servir a modernidade ou a formação da modernidade e da identidade do branco e do ocidental como identidade superior, identidade cultural superior, servindo a processos de trabalho nas escalas mais baixas da hierarquia social fundada pela modernidade. Então, quem inventa o negro
e quem inventa a raça como dispositivo de poder e de hierarquização do mundo é a modernidade, né? A modernidade, para se desenvolver, ela vai precisar desses dispositivos, e esses dispositivos eles vão orientar ações, reflexões, escritos, teoria e políticas de subjugação e hierarquização dos corpos identificados e racializados como não brancos. A racialização ela é justamente uma forma de você condensar uma ontologia, né, submetendo ela a escalas mais baixas numa idealização de hierarquia racial, existindo aí a ideia, pelo menos entre os europeus, né, pelo Ocidente, a ideia de que existe não só uma raça humana, mas raças, né, e essas raças são passíveis de identificação numa escala hierárquica, né? Tá aí, então, a forma como a gente consegue identificar o nascimento. A raça e o racismo são fenômenos essencialmente modernos, né? A gente não encontra na fase pré-colonial, na fase pré-moderna, coisas... a gente pode até criar semelhanças, mas não é o caso. A modernidade ela se estabelece como algo único mesmo do ponto de vista da invenção da raça e das formas como o racismo vai se desdobrar na organização do mundo tal como a gente conhece hoje. Aprendi. Interessante essa ideia, porque, embora a história da humanidade se baseie em conflitos em geral, né, entre diferentes povos, a ideia da raça, né, como um fator talvez de exercício de poder, a gente pode assim chamar, faz parte da sociedade moderna que a gente ainda vive, né? Muito, se não exatamente a mesma sociedade do advento da modernidade, mas a gente ainda vive sob muitas condições estruturais dessa sociedade moderna. E aí, nesse sentido, eu quero dar mais um passinho em termos conceituais, para depois a gente entrar no esporte. Hoje é muito tratado o termo racismo estrutural, né? Eu queria te perguntar o que é essa ideia do racismo estrutural e como e por que ele se manifesta na nossa sociedade. Muito bem. O termo ele é recepcionado no Brasil através do professor Silvio Almeida, né, que vai, a partir dos seus estudos, identificar esse debate muito já desenvolvido na América do Norte, mas também na Europa, né? O racismo sistêmico ou o racismo estrutural, ele parte do pressuposto que as instituições modernas, elas não podem ser entendidas ou compreendidas, apreendidas, sem o dispositivo da raça participando do seu processo de constituição, certo? Então, significa dizer que o racismo, por definição, ele é estrutural, ele é sistêmico porque ele funda, ou ele trabalha, ou ele participa da organização social, da organização das formas sociais, tais como a gente conhece. O racismo, porque é estrutural, ele orienta processos institucionais, né, no campo jurídico, no campo econômico, no campo político, no campo da educação e no campo do esporte, processos particulares e específicos de discriminação. Discriminação negativa, discriminação positiva, injúrias, disparates e formas de violência variados, né? Então, isso quer dizer que racismo estrutural, do ponto de vista da sua constituição e elaboração teórica, significa dizer que eu estou trabalhando numa perspectiva de teoria social, né? Racismo estrutural indica, dentro das coisas, teoria social. É uma teoria social que indica que não há como entender a nossa sociedade sem compreender a forma como o racismo orienta e organiza essa sociedade. Da mesma forma, não há como compreender o racismo sem uma apropriação e uma imersão rigorosa em teoria social. O que o Silvio Almeida quer fazer justamente é trabalhar nessa perspectiva, né, de fazer com que as nossas produções, as nossas leituras do mundo
não subtraiam dessa análise crítica sempre a dimensão da presença da raça enquanto forma de organização da sociedade. Daí a ideia de racismo estrutural. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.